E aí, Ronald, eu vou fazer uns rolês. Então eu falava, não vou nunca namorar um jogador. Aí, tipo, pá, Deus fala assim, você não vai namorar um jogador, você vai namorar o jogador. E ainda vai ter um filho do o jogador. Então a minha primeira preocupação era essa, assim, que queriam pensar de mim, que não queria, tipo, não era a hora, eu nem, imagina, não tinha noção de ser mãe, nunca tinha pensado em ser mãe. Nossa, então foi um ano muito, assim, sua vida... Minha vida mudou 360 graus, assim, de uma vez. Tudo, né? Tipo, das embaixadinhas, eu tô lá fazendo um teste de modelo, pá, daqui a pouco eu tô Corinthians e Santos fazendo embaixada. Tô lá convivendo com jogadores, daqui a pouco tô grávida, morando na Itália. Jogando na Espanha. Nossa, sempre, Copa do Mundo. Tudo sempre muito rápido. Mas é engraçado que ao mesmo tempo que acontecem as coisas rápido, eu creio muito em Deus. Então, eu acho que Ele vai te capacitando para viver aquele momento. E eu sempre tive uma base familiar muito boa. Meus irmãos, minha mãe sempre estavam do meu lado. Então, eu sempre tive essa base de família. Acho que isso é muito importante para não deixar você ir adiante, né? Imagina, eu do nada morava numa casa pequena com meus 5 irmãos, meu padrasto, minha mãe. E de repente eu estava num apartamento triplex, morando em Milão e grávida, entendeu? Nossa, mano. Minha cabeça tem que estar boa, né? Pra essa mudança. Outro país, eu cheguei numa época em Milão, que estava tipo de outono para inverno. E a Europa no inverno, a Itália é uma cidade triste, sabe? Milão é triste. Sério? Triste que você fala que é uma cidade... Deve ser pouca gente na rua. Sempre cinzenta, de chuva, pouca gente na rua, pessoas mais velhas, né? Não é uma cidade muito jovem, assim, não onde eu morava. Eu morava perto do estádio do San Siro. Às vezes vocês queriam dar uma rolê, fazer alguma coisa, não... Não, 6 da tarde, todo mundo dentro de casa, um frio danado, tomando gente. Um vinho. Aí eu grávida, né? Eu não bebo muito, imagina grávida, que eu não bebia mesmo, Cuidou. Né? E eu lembro que eu fiquei muito impressionada, uma senhorinha andando, porque lá o pessoal é super chique, né? Milão, senhorinhas com os casacos de pele, assim, andando, sapatinhos e tal. E aí eu lembro que ela falando assim, tipo, pra mim, que eu parecia uma menina, ela via a barriga, né? Eu tava andando e tal. Ela falou assim, nossa, mas uma bambina, você parece uma bambina grávida, entinta. E outra coisa, né? Eu tive meu filho na Itália e não sabia falar italiano. Não? Aí eu fui para fazer umas aulas, para pelo menos respira, empurra. É difícil a língua? Eu tenho a minha avó, assim, por parte de pai, ela era italiana, assim, o sobrenome era italiano, então era de família italiana. Eles vieram muito pequenininhos, então minha avó não falava italiano. Mas eu sempre achei uma língua muito bonita. É bonita? Eu acho uma língua super bonita. Minha avó também é de descendência. É chique, é italiano. Mas escandaloso. Tanto que... Sobra, nossa, fudeu. E a mão, né? Se fizer aqui assim, não fala. Amarrar não fala. Se amarrar o italiano, ele não fala. O Ronald, ele nasceu na Itália, mas ele não fala italiano. Ele foi pra Espanha com 2 anos e meio. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, não, mas você nasceu na Itália, fala italiano. Aí ele fica assim, pizza. É isso aí que eu Ravioli. Ele fala assim. Eu não sabia que ele era italiano, cara. Então, é que lá na Itália pega a nacionalidade dos pais. Então ele é brasileiro. Então ele é brasileiro, nascido em Milão. E aí, mas você aprendeu Aí eu aprendi a falar italiano, tanto que... Nossa, eu acho muito difícil, mano. A primeira vez que eu fiz um programa como comentarista foi na Itália. Nossa, que moral. Isso é culpa do Ronaldo, porque eu sempre fui de falar pra caramba, né? E aí, a gente assistia jogos juntos e eu sempre falando, né? Tipo, caraca, passa pra direita. Às vezes até o Ronald fala pra minha mãe, você sabe que ele não tá te escutando, né? Você fica... Eu vou narrando, cornetando. Pô, olha aqui, o jogo tá pressionado, o cara devia sair pelos laterais. Aí eu comecei a falar. E aí o Ronaldo falou, pô, você fala pra caramba, né? Podia ser comentarista, pelo menos você ia ganhar um dinheiro. E aí me colocou lá ele tinha uns amigos e tal, pra ir num programa na Itália chamado Controcampo. Contra il Campo. E aí eu fui. Mas imagina, eu era esposa do Ronaldo e eu não tinha meio o estereótipo de uma esposa de jogador falando de futebol. Isso não existia, uma esposa falar de futebol. E aí eu fui lá e comecei a falar, não... Assim, eu falava meio italiano,
Já tinha brasileiro? Eu fiz aula de italiano para poder ter o Ronald lá durante 3 meses. Depois desisti, porque fazia muito frio. Aí tinha que ir na escola, não era a professora que vinha. E aí eu comecei a comentar e eles acharam super engraçado, né? Interessante, no mínimo interessante, a esposa de um jogador falar de futebol como se estivesse falando de qualquer outra coisa. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, como que surgiu o convite do Corinthians pra você ser embaixador então, da parada? Eu sempre fui corintiana, e sempre nasci corintiana e tal. E voltei a morar no Brasil em 2010. Eu achei que era hora de o Ronald estar mais próximo do pai de novo. O pai dele jogava aqui no Corinthians e a gente era muito sozinho lá. Tudo era eu e ele e eu. Então chega um momento que ele precisava conhecer o que era a família, não só nas férias. Então eu tomei essa decisão de voltar a morar no Brasil. E aí continuei, assim, o futebol feminino teve altas e baixos. Tinha parado, acho que em 2008 teve, depois parou, depois voltou, depois parou. E aí, numa dessas, eu já morando no Brasil, quando foi em 2018, o pessoal do Corinthians retomou o futebol feminino como gestão própria. Eles já tinham retomado em 2016, 2017, com o Audax, Corinthians Audax. Então, em 2018, eles resolveram fazer gestão própria. E aí, a Cris Gambaré, que é a nossa diretora, estava montando um memorial. Só que eles não têm muito material, né, para falar. Do Alib, tadinho, eu enchi muito o saco dele para fazer um time feminino, até que ele fez o time feminino. Então, eles queriam saber dessa história. Eu participei do primeiro time feminino do Corinthians. Então, me chamaram, e algumas ex-atletas, né, daquela época, para contar a história do futebol feminino. E aí, numa dessa, eu fui lá no Corinthians, conversei com a Cris, o Vinícius, que é nosso hoje, ele que cuida da parte de comunicação e tudo. E aí comecei a contar como que foi e tal, as embaixadinhas, depois o time feminino com o do Alib e tal. E aí a Cris falou, ela pensou e falou, a hora que eu fui embora e tal, ela falou assim, caramba, eu acho que a Milene tem muito mais a dar pro futebol do que só a história contada. Eu acho que ela tem muito mais a acrescentar. Aí recebi uma ligação da Cris falando, você aceitaria ser embaixadora do Corinthians, do futebol feminino? Nossa. Você pensou? Eu falei, eu não sei nem o que é, mas já aceito. Esse sou eu. O que precisa ser? Embaixadora faz o quê? Embaixadinha? Embaixadinha eu sei. Você é Corinthians, eu tô aqui, tá aqui. E aí a Cris, sei lá, entrou uma ligação pra mim, falei, peraí que eu já te chamo. Aí eu já coloquei um Google aqui, né, papá Google, embaixadora, o que faz embaixadora? Saiu várias paradas O que uma embaixadora faz? Você basicamente, eu vi quando eu coloquei no Google, saiu tipo embaixadora dos países, entendeu? Não saiu de futebol. Mas na época, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho era do Barcelona, o Ronaldo era do Real Madrid. Você representa o clube, por exemplo, até que hoje. Eu sei que é uma parada muito foda. O Corinthians, sim. sempre falando disso. Não, e assim, só de falar embaixadora. Mas é isso, você é meio que a voz, é meio que a imagem do futebol feminino. Se eu tiver que fazer uma apresentação, eu vou lá representar o clube. Se tiver que... Meio que você fala em nome do clube, né, do futebol feminino na modalidade. Tanto que eu falo para as meninas todo ano, assim, início de temporada. Então, vai lá, a gente reúne as meninas, fala como que a gente pensa da temporada, bem-vindo aos que chegaram. E aí, toda a comissão técnica fala um pouco. E eu falei para as meninas nessa última vez, eu falei, olha, eu acho que eu tô ficando com medo, porque já eu perco o meu trabalho. Porque o futebol feminino, durante esses 3 anos, melhorou muito de visibilidade. Hoje, se eu falar para vocês a Zanotti, vocês já sabem quem é a Zanotti. 10 do Corinthians. Há 3 anos atrás, se eu te falasse, a gente tem uma 10, a Zanotti, ninguém ia saber. Sim. Não colocava nome e rosto, né, nas pessoas. Então, esse trabalho que vem sendo feito no Corinthians com a visibilidade, com o trabalho de rede social. Quando eu entrei, o Corinthians tinha 80 mil seguidores no Instagram. Hoje tem mais de 700 e tantos mil. Nossa. Então é uma rede... As redes sociais são muito bem trabalhadas. Então eles fazem um trabalho impecável. E eu falei, aí vocês já se representam, né? Eu não vou, então eu vou precisar fazer um outro tipo de trabalho aqui. Tô perigando. Coloca pra bater um pênalti aí. Não, isso também é melhor deixar com elas. Eu tô pensando, sei lá, se precisar varrer lá, cortar a grama da fazendinha. É uma estrutura muito grande que a gente tá vendo, principalmente no Corinthians, assim, porque, o Corinthians fechou um
um master, né, pra camisa Só pro feminina. feminino. Só pro feminino, uma coisa que não se tinha antes. Tipo, há 5 anos atrás eu lembro que não tinha camiseta feminina pro time Não. feminino. E hoje a Nike fez uma inspirada no futebol feminino. Tipo, assim, em homenagem às mulheres. muito louca. Tanto é que vou até te mostrar, A camisa tá nova. linda, não. A camiseta nova do Corinthians, roxa e dourada. Tá linda. Essa eu não vi. Não? Não. É lindona. E sabe que, assim, eu sou muito grata, de verdade, assim, se não fosse, tipo, parceiros, patrocinadores como o BMG, isso não seria possível, porque o nosso o início de toda a gestão, né, própria dentro do Corinthians, a gente teve que ir ganhando, primeiro, o respeito dentro do próprio clube, porque era uma modalidade nova. Então, os torcedores, os conselheiros, a galera do próprio clube tinha que aceitar. Só que a gente não podia gastar, a gente não podia ser mais um gasto para o clube, né? A gente tinha que primeiro demonstrar que valíamos para depois começar a ter uma infraestrutura. O que acontece normalmente é o contrário. Se estrutura para ganhar. Sim. É verdade. Então, a gente, por exemplo... difícil, sim. Demais. Então, assim, se não fosse patrocinadores, apoiadores, parceiros... Pô, o Banco BMG fez várias ações, Corinthians BMG, fez várias ações. Teve uma vez que fizeram o nosso ônibus, né, um ônibus super lindo, envelopado, Corinthians Futebol Feminino, onde a gente chegava... As meninas já se sentem com como? moral, chegando assim no estádio Corinthians Futebol Feminino. Colocaram várias correntistas dentro lá para assistir, né? Fizeram uma ação e muitas mulheres quiseram lá conhecer ir num jogo do Corinthians. Então, são esses tipos de ações que ligam o torcedor, né? Aproxima o torcedor do time, que faz o futebol feminino ser mais conhecido. Então, se a gente não tem essa infraestrutura, não tem como andar, né? Não tem como o time... Exato, não tem como surgir novas jogadoras, não tem como... Até torcedoras, crescer, porque... né, cara? Eu olhei a repercussão no Twitter, o que você vê de mina falando de futebol, cara, Sim. era uma parada que você fala assim, pô, que da hora, mano. Porque, tipo, se sentir representada, tá ligado? Eu não vou longe. A gente foi tricampeã brasileira. Você vê isso aqui, tipo, uma capa de um jornal. A hora que eu fiquei umas 5 minutos olhando isso aqui. Tipo, você abre o jornal. Caralho, capona. O BMG, comprou a primeira página para dizer isso aqui. Tricampeãs. As mulheres têm que estar Na num Folha lugar de de São destaque. Paulo, mano. Então, essa é a primeira página. Depois da primeira página ainda tinha uma foto da Vicky, que fez o gol de bicicleta. Deixa eu Falando... Nossa, Aqui, moral, nós hein? compramos um lugar de destaque. Olha Corinthians é isso. tricampeã, as meninas são tricampeãs em 4 anos, né? Em 3 anos de gestão própria. O Corinthians tá todo mundo falando que Ganhou tudo, Então mano. imagina, tá que tipo, tá, né? onde a Nike faz um uniforme dedicado em homenagem às mulheres, os homens vão usar Isso que eu ia falar, agora. que o masculino vai usar. Sim, aqui atrás tá escrito respeita as minas. Você Que imagina, louco. tipo, Roger Guedes, tipo, respeita as minas. Isso é muito louco, Então, né? Isso vai abrir O BMG muitas compra portas. uma capa para mostrar o quanto nós somos importantes. E O assim, BMG também tá com nós hoje aqui. É super Agradecer. importante agradecer eles e